E aí, pessoal, reuniões com o técnico Renato Portaluppi e, claro, Carlos Amodeu. O que os dois se comunicam neste momento? Você vai entender. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é do Daniel Mors, da Golden Brasil. Ele lançou um evento totalmente gratuito e que será hoje, às 20 horas, no YouTube. Viver de minérios. Você vai conhecer as técnicas que ele usou para poder lucrar todos os meses com esse mercado bilionário de minérios e pedras preciosas. Não precisa ter experiência. Entre agora no link da descrição, se inscreva nessa aula gratuita e conheça Daniel Mors e os segredos do mercado de minérios e de pedras preciosas. Agora, e quem se inscrever ainda concorre a uma mini barra de ouro nessa aula. É hoje às 20 horas. Convite está aqui. Entre e se inscreva. Gente, a informação que vem dos amigos, dos parceiros de Renato Portaluppi é que a autorização para reunião com Odorico e com Guerra está dada e que essa reunião, ou essas reuniões que não serão juntas, é óbvio, elas serão feitas antes do dia 7 de novembro, ou seja, é nesta semana. A reunião que vai definir a permanência ou não do Renato é nesta semana. E por isso é que eu junto Carlos Amodeu a essas reuniões. Hoje à noite, às 20h30, no nosso tradicional Noite de Grêmio, que é a parceria que eu tenho com a Rádio Pachola, com o Mário Godoy e toda a turma da Rádio Pachola, hoje, às 8h30, nós vamos conversar com Carlos Amodeu. Hoje, a atração do Noite de Grêmio, que começa ali com o aquece, a gente conversa com o Cezão, com o professor, a gente vai ali, vê a parte tática, vê quem o Grêmio pode contratar, quem não pode, e depois nós começamos a entrevista com o Carlos Amodeu. E essa entrevista é fundamental para exatamente construirmos o modelo de reunião de Renato com os candidatos. O que nós estamos escutando? Renato vai acertar o seu salário. Acho que o salário do Renato é a parte mais fácil. A gente sabe que o Renato é um cara muito caro, mas a gente sabe que ambos os candidatos estão dispostos a fazer esse investimento em Renato, entendem em Renato a grande figura, a figura que vai centralizar a reconstrução do Grêmio. Então, o salário dele é o salário dele. Tá posto isso. Isso está colocado. Não tem muito dúvida, não tem muita situação, porque tanto o Odorico sabe o valor do Renato, como o Beto sabe, o Alberto Guerra sabe o valor do Renato, então eles vão chegar lá e vão se organizar. Não vejo dificuldade maior nisso, porque se eles já falaram que tem interesse no Renato, eles sabem o tamanho do Renato. Então, isso não. Mas no campo dos projetos ou do protagonismo dessa reconstrução do Grêmio, existe a necessidade de investimento. E aí é que eu coloco essa situação. É exatamente na necessidade de investimento que eu posiciono o que eu estou falando agora. O Grêmio precisa saber quanto pode investir. O Grêmio precisa saber qual é o tamanho de fato do buraco financeiro criado pelo rebaixamento. E quem tem essas informações? Carlos Amodeu. Eu peço desde já que vocês mandem perguntas. Mandem perguntas ou por aqui, ou pelo Instagram, ou pelo meu WhatsApp para quem tem. Mandem perguntas. Hoje talvez seja o dia mais importante para definirmos o tamanho do Grêmio na próxima temporada ou nas próximas temporadas. Ninguém mais do que Carlos Amodeu tem essas informações. Ninguém mais do que ele. Então, isso que nós vamos conseguir hoje à noite pode ser o mais importante para, juntando ao acerto financeiro com o Renato, se ter uma ideia se o Renato vai comprar a bronca ou não. Vou dar um exemplo.
o Grêmio não tem capacidade nenhuma de contratar ninguém. O Grêmio tem que pagar X no ano que vem e não vai conseguir abrir no orçamento uma capacidade de investimento muito alta. Renato, fica ou não? É uma pergunta. E ela está posta. Agora, não, o Grêmio tem capacidade, o Grêmio tem essas contas para pagar, isso o Grêmio resolve com isso e o Grêmio abre uma margem de X para poder pagar. Acabou. Já é outra situação. Então, essa relação entre as informações vindas de Carlos Amodeu, lembrando, a transição quase não vai existir. Porque o presidente será eleito no dia 12 e toma posse no dia 16. É isso mesmo. O presidente, ele no dia 12, ele vence a eleição, que é no pátio do Grêmio, porque a gente sabe que a eleição do dia 7 de março, ela não tem valor, porque os dois vão fazer a cláusula de barreira. Aí ela sai dali e vai para o dia 12. 4 dias depois, assume o presidente. Não tem transição, não tem aqueles 2 meses onde tu interage com a atual gestão, troca informações, busca situações, para a partir daí também fazer as suas manifestações. Não tem isso. Não tem isso. Então, essa realidade, essa montagem aqui, ela se dá rigorosamente por isso. Rigorosamente por isso. Nós temos que ter as informações para começar a projetar. Essa questão envolvendo contratações, ela é a lógica que passa obrigatoriamente pela figura do Amodeu. Outra, quanto o Grêmio vai ter de custo mensal com jogadores que não estão aqui ou que de alguma maneira fazem parte de rescisões de contrato? Quanto que o Grêmio de fato precisou buscar no sistema, nos bancos, no crédito, e que vai precisar pagar no ano que vem? São tantas e tantas informações que se juntam à reunião de Renato, que vai ser essa semana, que hoje se torna a noite de Grêmio uma noite muito importante para nós. Muito importante para nós. A união dessas duas informações é que vai determinar o caminho do Grêmio no ano que vem. E principalmente o que nós temos de futuro de esperança, eu diria. Esperança de um Grêmio um pouco mais sólido no ano que vem. Enfim, uma segunda-feira importantíssima que começa cedo, mas que vai até tarde lá na noite de Grêmio. Imperdível. Imperdível. Antes, óbvio, às 8 horas passa lá para ver a aula do Daniel Morse. Mas depois é noite de Grêmio imperdível. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.